Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Convido para uma meditação na Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de 21 ao 28, que fala do encontro de Jesus com a mulher cananeia. Os cananeus, eles eram de Canaã, a terra que Deus prometeu aos judeus quando eles estavam no Egito. Eles saíram, foram libertos da escravidão por Moisés, a mando do próprio Deus, e quando eles vêm para Canaã, eles tiveram que expulsar os cananeus, que era exatamente a terra que Deus havia prometido aos judeus. E por isso havia aquela intriga entre cananeus e judeus. E Jesus vai exatamente para essa região onde havia esse conflito entre os dois povos. Os cananeus, eles eram um povo que adoravam a outros deuses que não é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles adoravam a Baal e outros deuses. Era um povo místico e tinham suas religiões diferentes da religião dos judeus. Por essa razão, Jesus resolve ir lá para anunciar o seu reino. E essa região lá de Tiro e Sidom, ela fica hoje no Líbano, que é na costa do mar Mediterrâneo. E ela vai até Jerusalém, fica de Jerusalém ao Líbano, uma faixa de terra que era a terra dos cananeus, que foi habitada pelos judeus. Então vejam, meus prezados amigos e ouvintes, quando aquela mulher toma conhecimento que Jesus estava na região, ela não quis saber das divergências, mas ela, pela sua necessidade, ela vai ao encontro de Jesus. E quando ela se aproxima de Cristo, ela começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Mas eu acredito assim que havia uma dificuldade muito grande daquela mulher. Primeiro, eu entendo que a sua apresentação pessoal não era muito elegante. Ela era uma mulher muito sofrida, estava em casa com a filha cheia de demônio. E ela foi exatamente para libertar a sua filha. Então ela deveria ser uma pessoa muito simples, além de um aspecto de sofrimento. Essa barreira, ela começou a enfrentar as dificuldades. E quando ela está gritando por Jesus, os apóstolos mandam que ela se cale. E se não bastasse, os apóstolos ainda pedem a Jesus para despedir aquela mulher, porque os seus gritos estavam incomodando. Mas aquela mulher insiste, ela continua vencendo as dificuldades para chegar na presença de Cristo, até que ela chega na presença de Jesus. Quando ela chega na presença de Cristo Jesus, a primeira coisa que ela faz foi adorar ao Senhor. A segunda coisa que ela fez foi orar. Ela fez uma oração com duas palavras: Senhor, socorre-me. Mas aquela oração com apenas duas palavras, ela foi cheia de fé, de esperança e angústia. Aquela mulher estava angustiada e agora ela estava diante de alguém que podia solucionar o seu problema. Cristo Jesus.
aquele que foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. E aí Jesus responde àquela mulher e diz: não é lícito tirar da mesa do Senhor e dar aos cachorros. Aí aquela mulher aproveita mais uma vez. Ela tinha agora a última ferramenta. A primeira ferramenta foi adorar, a segunda foi a oração e a terceira foi se humilhar na presença de Cristo. E aí ela se humilha a Jesus dizendo: Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa de seu Senhor. E aí, com esta humilhação, ela move o coração de Cristo. E aí Jesus se expressa para aquela mulher e diz, no versículo 28 do capítulo 15 de Mateus, e Jesus diz para ela: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Olha, que coisa maravilhosa. À distância, a mulher estava lá, nos pés de Jesus. A sua filha estava em casa. Mas isto não foi empecilho para que a cura e o milagre não acontecesse. Jesus precisava demonstrar para aquele povo que ele não veio só para os judeus, que a bênção que ele trouxe, agora ela estava sendo derramada também sobre os cananeus. E aí, meu prezado amigo, às vezes nós precisamos também de adorar, precisamos orar. E muitas vezes é necessário se humilhar para receber a bênção de Deus. Aquela mulher, a sua esperança era que sua filha fosse curada. A minha esperança e a sua é o reino dos céus. É a nossa única esperança, é o reino de Deus. O reino que Cristo estava agora anunciando para os cananeus. Que hoje eu estou falando para você deste reino que em breve há de se instalar na terra e todos terão que dobrar os seus joelhos perante o Rei Jesus. Um reino eterno. E Jesus é o sumo sacerdote que irá reinar em toda a terra. Então, meu prezado amigo, esta é a palavra de Deus, a esperança, a solução, o Evangelho, as boas novas, a transformação. Veja o que transformação houve na vida daquela mulher, uma vida atormentada, mas a partir do momento que ela se encontrou com Cristo, a sua vida mudou. O sofrimento desapareceu e ela foi abençoada, vendo a sua filha sã. Olha, Jesus faz maravilhas hoje. Todos os dias, o Senhor opera em nosso meio. Hoje mesmo, eu escutei testemunho de que Jesus curou, que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus muda a vida das pessoas. O Evangelho, ele transforma quando nós procuramos este Evangelho de todo o nosso entendimento e passamos a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Tudo muda na nossa vida com Cristo Jesus. Portanto, meu prezado amigo que está a me ouvir, que a bênção do Senhor
que a mão poderosa de Cristo Jesus possa se estender à tua vida e da tua família. Deus seja contigo. Muito obrigado.